Gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live agora e dar uma saudação a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria estar aqui nessa noite, juntamente com vocês, para estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Há poucas pessoas comigo aqui, né, equipe de louvor. Eu já gostaria de convidá-los aqui para estar louvando o nome do Senhor. O Ellison vai tocar o violão, o Samuca, a Liliane, e eles com essas vozes lindas vão adorar ao Senhor aqui nessa noite. E é com muita alegria que eu atendo esse convite de estar aqui com vocês nessa live para estar passando um momento na presença do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus, Samuel? Vamos, Liliane? Então vamos louvar. Aleluia, Pai do Senhor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade, né? Você sabia que Deus chama? Quantas vezes, né, diante das lutas, aflições desta vida, a gente esquece que existe um Deus que nos ama. Mesmo com as nossas falhas e com os nossos pecados, mesmo sem merecermos, mas Deus nos ama. E o desejo dele é que ninguém pereça. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de
Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Deus te ama. A palavra de Deus lá em São João 3,16, não? Como dizem o textuário da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Vamos continuar adorando a Deus. Que essa canção que diz: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu
Olha o que diz essa canção. Quando lutas vieres me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Aleluia. Tomara que nós possamos estar sempre firmados, né? Essa rocha que é Cristo. Gostaria neste momento de estar convidando o presbítero Aniel Marcos, né? Presbítero, pastor, diácono, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Canções lindas que foram cantadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Fernando estava filmando aqui a gente e aconteceu um incidente, quebrou lá o suporte da filmadora ali, né, Fernando? E aí ele está segurando na mão ali, né, o celular. Eu falei, mas a hora que eu estiver ministrando, você vai estar segurando na mão, Fernando? Ele falou, eu vou segurar para você aqui. Eu falei, não, então eu vou pregar pouquinho, porque senão você vai cansar, né? Aí ele falou que ia ajeitar num banquinho ali, sentar, firmar o braço. Tá tudo certo aí, né, Fernando? Então nós vamos ministrar a palavra. Acho que aquele relógio lá está certinho, né? 8h20. Então eu tenho alguns minutos para estar ministrando a palavra. E desde já, eu quero agradecer o pastor Gessélio pela confiança e o convite que me foi dado. Sempre que eu recebo um convite para estar ministrando a palavra de Deus, eu me sinto honrado e agradeço a Deus, porque são oportunidades que o Senhor nos dá para estar falando da sua palavra, estar falando do seu amor. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Falar de Jesus, ministrar uma palavra, porque a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que estar orando, buscando a graça do Senhor, mas é uma responsabilidade agradável, porque é gostoso também estar à disposição do Senhor e fazendo algo para o Senhor. Eu gostaria de ler alguns textos, e eu gostaria de estar lendo o primeiro texto, muito conhecido, que está registrado no Salmo 119, verso 105. Já que eu tenho essa água aqui para tomar, eu vou tomar um gole dela. Na compreensão da palavra de Deus, nós entendemos que palavra, principalmente a palavra de Deus, é o elemento mais importante para a vida do homem. A palavra sempre esteve presente na vida do homem. Quando Deus foi criar as coisas, Ele usou a palavra. O Senhor usou a palavra. E no decorrer dos anos, as pessoas que vão ministrar, as pessoas que vão ensinar, as pessoas que vão instruir, elas vão usar exatamente a palavra. Então esse elemento, a palavra, talvez seja o elemento mais importante para as diretrizes das nossas vidas. Mas o mais importante é termos em vista sempre a palavra do Senhor. Porque há palavras negativas, há palavras que nos induzem a erros, há palavras que podem matar a nossa vida,
Mas nessa divisão, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é vida e é saúde para nós. Então, sempre que nós procuramos ser dirigidos pela palavra, é importante a gente entender que nós precisamos estar respaldados e termos em nossas vidas a palavra de Deus. E o salmista, com esse entendimento, no Salmo 119, no verso 105, ele vai dizer assim, olha, ele entendendo e dando uma grande importância na palavra de Deus, ele vai dizer assim, olha, lâmpadas para os teus pés é a tua palavra. Quer dizer, os pés dele precisavam de luz, precisava de claridade. Então ele vai usar essa metáfora. Ele vai dizer que a palavra é lâmpada para os seus pés. E tendo a palavra de Deus, que é lâmpada aos seus pés, ela se torna logo luz para o seu caminho, para iluminar o seu caminhar, o seu jeito de viver, a sua vida diante dos homens, a sua vida diante dos magistrados, a sua vida diante dos servos, a sua vida diante das suas esposas, a sua vida no palácio como rei. Então Davi entendia que ele precisava ter a palavra de Deus na sua vida. Daí então essa grande importância. Jeremias também, profeta Jeremias também, mais tarde, ele vai fazer uma menção à importância da palavra de Deus, dizendo assim, ó, está registrado em Jeremias capítulo 15, 16, uma palavra também muito conhecida, que vai dizer assim, ó, achando as tuas palavras, logo as comi, e foi para mim gozo e alegria no coração. Se ele achou a palavra, é um sinal que pode ser que ela estava perdida, né? A palavra de Deus, ela está no seu coração, ou ela está meio perdida? Ela está perdida. Porque se você achar a palavra de Deus, e você fizer como Jeremias, se você logo as comer quando você achar, ou ao invés de você correr delas, você comer elas, logo vai ser gozo, você vai ter gozo, paz e alegria no coração. Eu só estou usando esses personagens como fundo, mas vindo à plenitude, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele está focado em um dos teus ensinos, e ele talvez esteja dando um ensinamento que hoje muitas pessoas frequentam uma igreja, elas estão num templo, elas ouvem a palavra de Deus, e talvez elas não conheçam tanto essa instrução que Jesus está dando, que está registrado, foi registrado por Lucas, lá no capítulo 11, no verso 27 e 28, aonde Jesus está dando uma explicação, ele está explicando de uma pessoa que é expulso o demônio dela, e o demônio ele sai a vaguear,
E ele voltando, ele encontra a casa adornada, limpa, ele entra e traz consigo mais 6 demônios. Olha, pensa bem nessa situação. E Jesus então está dando esse ensinamento. Então, uma vez que o inimigo era expulso da vida de uma pessoa, a pessoa precisava se encher da palavra de Deus, a pessoa precisava se encher da comunhão com Jesus, ele precisava receber a presença de Jesus na sua vida. Somente assim ele estava livre daquele mal, e Jesus está ensinando sobre isso. Mas eu gostaria de estar enfatizando nessa noite a importância da palavra, principalmente a palavra de Deus. É claro que nesse mundo que nós vivemos, nós temos o nosso dia a dia, e o jeito de se comunicar é através da comunicação, é a palavra falada, né? Se alguém fala alguma coisa e eu não entendo, logo eu pergunto, não entendi. Então é preciso que a pessoa repita aquelas palavras. Então as palavras, ela não tem como sair do nosso convívio. As palavras, elas estão perto da gente todas as horas, todo instante. E nessa multidão de palavras, nós recebemos muitas informações. Nós vamos ouvir palavras boas, nós vamos ouvir palavras ruins, nós vamos ouvir palavras que nos colocam para frente, palavras que nos colocam para baixo. Depende muito de como nós vamos receber a palavra. E olha só o que vai acontecer quando Jesus está dando essa explicação. Vai surgir uma mulher da multidão e ela vai dizer assim, olha: e aconteceu que, dizendo ele, Jesus, essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, agora aqui, Jesus, a plenitude que veio depois de Davi, que veio depois de Jeremias, que veio depois dos profetas, na sua plenitude, alguém o elogiando, e Jesus então, ele aproveita a oportunidade, uma vez que ele está ensinando no meio daquela multidão, ele vai falar da importância da palavra, e ele vai dizer assim, olha, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus então, ele desvia um pouco o foco do elogio, daquelas palavras que aquela mulher disse, e ele então, ele aproveita a circunstância, a ocasião, para dizer, olha, muito mais feliz, Jesus está dizendo isso, olha, muito mais feliz são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Eu gostaria de dar um exemplo clássico de uma palavra que é colocada no nosso coração, mas se a gente não zela por aquela palavra, vem o inimigo e a arrebata do nosso coração. Será que existe essa possibilidade? Há essa possibilidade. Está registrado em Gênesis capítulo 2, no verso 17. Quando Deus criou o homem, se a gente ler um pouquinho atrás, a gente vai ver que Deus criou o homem, colocou ele num jardim onde havia ouro, onde havia pedras preciosas. Não, o lugar era maravilhoso, era lindo demais, era bom demais aquele lugar. E Deus então dá uma recomendação para Adão, fala assim, olha Adão, de tudo que tem aqui você pode comer, tá bom? Fica à vontade. Se deu vontade de você comer alguma coisa aí, não vai passar vontade não. Tudo seu isso aqui, pode comer de tudo. Uma ressalva, você está vendo aqui no meio do jardim, ó, essa árvore aqui, ó,
Essa árvore aqui é do bem e do mal. Essa aqui você não vai comer, Adão, não come ela não. Porque o dia que você comer, certamente morrerás. A palavra já não está dita? A palavra não está no coração? Adão entendeu o recado? Entendeu. Por quê? Porque mais tarde, Deus viu o Adão sozinho, cabisbaixo, tristão. Falou, preciso arrumar uma companheira para esse homem, né? Ele dá bicho, ele dá nome aos bichos aqui. E ele via, né, os animais com o seu par, um casal. Ele falava, poxa vida, esses animais tudo tranquilo. Cada um tem o seu cônjuge, e eu aqui solitário, sozinho, né? Deus podia ver esse lado meu aí. Mas logo Deus já observou isso e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus deu uma companheira para ele. Gostou. Essa sim, osso do meu osso. Carne da minha carne. Ei, Deus, o Senhor é tremendo. Só que Adão logo já tratou de passar o recado para ela. Falou, Eva, é o seguinte. Você é minha companheira. E olha o jardim que Deus colocou a gente aqui. Ó. Isso aqui é maravilhoso demais. Dá uma olhada para você ver. Ó. A gente quer comer uma fruta ali 2 horas da tarde, a gente come. Quer tirar uma sonequinha, a gente tira uma sonequinha. De tarde nós pode comer um figo, nós pode chupar uma jabuticaba, passear pelo jardim, nadar à vontade. Isso aqui é bom demais, Eva, olha só. Né? E tranquilos, né? E ela também entendeu o recado, entendeu a palavra já estava no coração. Tinha colocado no coração, ela já sabia, né, da palavra. Adão tinha passado o recado para ela, ó, foi Deus que falou, tá, Eva? Então tá bom. Aquela árvore que está lá no meio, não chega nem perto daquela árvore lá, porque Deus falou que lá não é para tocar, não é para comer. Olha de longe, mas não vai lá não, não mexe com essa árvore não. E mais tarde, né, a mais belas alimárias, a serpente, né? A Bíblia fala que ela era uma das mais lindas da linhagem das alimárias. E ela vai chegar então, olha só, o poder de persuasão, palavras macias. Ela vai chegar em Eva e falar, olha, o que é que Deus disse para você daquela árvore? Deus disse que não era para comer daquela árvore, porque certamente morrereis. E ela então, e Eva fala, é isso mesmo. Deus disse isso. Deus disse, olha, dessa árvore aqui não comereis do bem e do mal, porque o dia que comerdes dessa árvore, Eva dá um discurso para a serpente. Eva sabe tudo sobre aquela árvore lá. Ela sabia que não podia tocar. Ela já havia recebido uma palavra. A palavra estava no seu coração. Mas olha só o que é uma segunda voz. O que é uma segunda opinião. Alguém que não está preocupado com a vida deles. Alguém que quer destruir. Alguém que não se alegra com a alegria do homem. Alguém que não se alegra por ver o homem bem, por ver o homem contente, por ver um casal abençoado, por ver uma família abençoada. O inimigo precisa arrumar um jogo de palavras para que isso seja mudado, para que a desgraça instaure, para que as pessoas elas pensem que uma outra palavra vai ser mais importante. Então, a serpente fala, olha, certamente não morrereis. Porque o dia que vocês comer dessa fruta, os olhos de vocês abrirão. E vocês serão como Deus. Ó, a Eva já interessou. Opa, estou ouvindo uma palavra diferente. A palavra agora é diferente. Já deixou a primeira palavra de lado, que é a palavra de Deus. Deixou de lado. E aí vocês sabem o que acontece. Estou citando esse exemplo, porque é um exemplo clássico de uma palavra dada por Deus, mas que no meio do caminho,
o homem resolve dar ouvido a uma outra voz, a uma outra palavra. E quantas pessoas nos nossos dias têm dado ouvido a outras palavras, né? Quantas pessoas têm ouvido palavras diferentes do que a palavra de Deus ensina, dando ouvido. O apóstolo Paulo, em uma das igrejas, já dava essa recomendação. Ele fala: olha, cuidado com as vãs filosofias, ou seja, cuidado com esses pensadores, cuidado com essas pessoas que vêm com um novo evangelho, que vêm com novas palavras, palavras afáveis, que a princípio parecem palavras boas. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade do evangelho. Às vezes tem pessoas que acham que o evangelho é muito simples, mas a palavra de Deus é saúde para as nossas vidas, é vida para as nossas vidas. Se Adão e Eva não tivessem dado ouvido a uma segunda palavra, imagina só a vida que o homem teria. Mas eles acabaram cedendo e dando ouvido para outras palavras. Daí então por que Jesus vai fazer essa menção, Jesus vai aproveitar essa oportunidade e ele vai dizer: bem-aventurado, ou seja, muito mais mais felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aí lá em Mateus, eu gostaria também de estar lendo para vocês. Mateus é uma parábola clássica daquilo que nós estamos ministrando. Mateus capítulo 7, no verso 24. Não conhece esse texto? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, palavras de Jesus, e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só a importância da palavra. Jesus deu tanta importância à palavra que quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, Satanás, depois de muitos dias que Jesus estava jejuando, Satanás então vai fazer uma proposta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, fale com essas pedras, para que essas pedras se tornem pães. E Jesus vai falar, Jesus vai incentivar a gente ter sempre nos nossos corações a palavra de Deus. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí então a importância de vivermos a palavra. Daí então a importância de edificarmos a nossa casa sobre a palavra. Sobre o que nós temos edificado a nossa casa? Às vezes a gente vê casas lindas, né? Às vezes a gente vê casas lindas, casas maravilhosas. Eu vou usar uma metáfora aqui também. A gente vê casas lindas, a gente vê um casal andando, de mãos dadas, a gente fala: olha que casal bonito, que casal. Mas às vezes lá dentro de casa, são brigas incessantes, não se entende. E alguns que andam juntos,
mas dormem separados. E pais e filhos que não se conversam. Olha que casa. Olha só como está sendo construída essa casa. Então essa casa vai sendo construída em cima da areia. Em cima da areia. E a gente vê isso diariamente. Uma empresa, se ela for construída na areia, com o tempo ela vai quebrar, não vai ter jeito. Se ela for dirigida de qualquer forma, se ela for levada aos trancos e barrancos, aquela casa, quando vier momentos difíceis, principalmente numa época dessa de pandemia, claro que eu não estou dizendo que todas as empresas que sofreram nessa pandemia é porque estão construídas sobre areias. Mas se tiver sobre areia, aí que não vai aguentar mesmo, né? Mas se tiver bem edificada, uma empresa bem consolidada, vai ser mais difícil a queda dela, não vai ser mais difícil? E Jesus está dizendo exatamente isso. E eu gostaria de aproveitar, em falando de palavras aqui, quando Eva errou, que ela deu um espaço no seu coração, ela abriu o seu coração para uma segunda palavra, ela como companheira de Adão, ela levou para Adão também. E Adão ouviu a Eva e errou também. Agora, e nos nossos dias, nos dias de hoje, quantas pessoas têm sofrido por causa do ouvido que não estão atentos às boas palavras? A gente vê isso, deixa eu tirar o óculos um pouquinho. A gente vê isso diariamente. A mulher, ela tem um sentido, não sei se é sexto sentido que a gente fala, mas a mulher é impressionante, gente. Às vezes a gente vê um negócio e a gente acha aquilo majestoso, a gente acha que aquilo é o negócio da vida da gente. E aí a gente leva a esposa para ver aquele negócio. A gente leva ela. E é tão interessante que a gente leva numa empolgação, Fernando. Sabe? Esses dias para trás aí eu estava querendo fazer um negócio. Né? Beira de um rio aí e tal. E eu estava empolgado. Falei, nossa, vi o lugar, achei aquilo um encanto. Falei, isso aqui é um paraíso. Né? E levei a esposa. Quando eu levei ela nem precisou de falar nada. Minha conversinha já foi amansando. Já fui abaixando o tom, os elogios já foi diminuindo. Não precisou nem dela falar muita coisa. Logo eu já percebi que a palavra dela, não é hora, esse negócio não é para nós agora. Logo eu já percebi. E eu que não sou tonto, né, não sou nenhum besta, falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar ouvido a essa mulher, né? Para que errar? Para que sofrer? Não fiz aquele negócio, olha, meu coração está descansando, estou em paz, estou tranquilo. Quantos carros velhos que eu já comprei, irmãos, verdade. Olha, se eu fosse contar aqui, dava um livro. Eu chegava alegrão em casa com aquela sucata de carro, achava que estava arrebentando. A hora que a Suzy ia andar naquilo, falou, pelo amor de Deus, você teve coragem de comprar isso? Aquilo eu sofria com aquilo, na hora de vender era uma tristeza. E o duro é que o cristão não pode enganar os outros. Eu ia vender um carro ruim, como é que eu falava que o carro era bom? A pessoa perguntava, e aí Marquinhos, esse carro é bom? A gente chegava até, a gente falava, né? Falava um disfarçado. Às vezes, uma casa, a gente tem um sonho de ter uma casa. Aí aparece um negócio lá naquele bairro horrível, que ninguém entra, não vai padeiro lá, não vai ninguém naquele lugar. Você pede você liga no Disque Pizza, o cara corre légua de ir naquele lugar. Fala, não, nós estamos sem moto hoje, não vai dar para ir. O cara inventa 1000 desculpas, não quer ir naquele lugar. E a gente acha lindo e tal. E, às vezes, vai conversar com a esposa fala assim, amor, será que não era melhor a gente esperar um pouquinho mais? Né? Não falar logo de cara não, né? Então falando assim, ó, será que não é melhor a gente esperar um pouquinho mais, dar um tempinho, a gente junta mais um pouquinho? Eu tenho certeza que Deus vai preparar algo melhor. Mas aí a pessoa, ela não
quer dar ouvido, entende? Ela está com a opinião formada, naquela ignorância terrível. Quantas pessoas nessa ignorância, depois fica 10, 15 anos para livrar desse problema. E compra, achando que fez um negoção, né? Achou que arrebentou naquele negócio. Aí vai passando os dias. E é assim mesmo, irmão. Surge uma briguinha, a mulher, ela vai falar assim, eu falei para você não comprar essa casa aqui, né? Aí leva 2, 3, 4, 5 compradores, 10 compradores, lá ninguém quer a casa. Ela fala, eu falei para você que ia ser difícil vender. Vai virando intriga no casamento. Sabe por quê? Não ouviu, não deu ouvido a uma boa palavra. Uma opinião de alguém. Sabe, alguém que dá uma instrução para a gente. Às vezes uma instrução de Deus. Às vezes alguém dá uma instrução de Deus para a gente. E a gente está tão firmado naquela opinião, a nossa mente está tão focada naquela ideia nossa, que a gente não dá ouvido a uma palavra boa. Não estou dizendo uma palavra que vai afundar você, uma palavra que vai mandar você para o buraco. Não estou dizendo dessas palavras, não. Estou falando palavras de pessoas que têm boas palavras, que nós temos. Nós temos pastores que temos palavras, nós temos obreiros que temos palavras, que têm palavras. Nós temos pessoas que vivem perto da gente, que gostam da gente, que tem uma boa palavra. Muitas vezes, uma palavra que nós não queremos ouvir, mas às vezes é uma verdade necessária. Quantos casais que se separam porque eles não conseguem dar ouvido um ao outro? Eu falo que esse homem, mas esse homem não me ouve. Tudo que eu falo ele faz contrário. Eu falo com essa mulher não me ouve. Tudo que eu falo para essa mulher, ela faz o contrário. Não ouve. Né? Tiago dá uma recomendação, né? Pronto para ouvir e tardio para falar. Isso significa que a gente tem que falar menos e ouvir mais. Ouvir alguns conselhos. E os conselhos vêm através da palavra. E Jesus, então, ele fala, olha, bem-aventurados, ou mais felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Eu poderia citar uma infinidade de exemplos aqui, eu estou citando essa de casal aí, porque essa é a mais comum. Quantos casamentos que precisa ser... que você precisa passar por um processo durante 10 anos para consertar uma situação feita há 10 anos atrás. Você perde 10 anos da sua vida tentando consertar aquilo. Sabe por quê? Porque você não deu ouvido. Você fez um mau negócio porque a sua esposa falou para você não fazer e você fez. O seu marido deu um conselho para você, esposa, para você não fazer aquele tipo de negócio, ó, não vamos mudar para esse lugar não, esse lugar não vai dar certo, mas você tinha no seu coração que aquele era o lugar, você tinha que mudar. E às vezes demora para recuperar isso, o tempo passa. Tudo por quê? Porque às vezes a gente não dá ouvido à palavra. Agora eu faço uma pergunta para todos vocês que estão me assistindo. Se a gente ouvir a palavra de Deus e praticar essa palavra, será que nós não vamos viver uma vida melhor aqui nessa terra? Porque aqui é só uma passagem, porque depois daqui nós vamos para o céu. Lá eu já sei que vai ser maravilhoso, porque a descrição do céu é um lugar de maravilha. Lá não vai haver tristeza, lá não vai haver casa ruim, ninguém vai morar em tapera, ninguém vai morar em casa com goteira. Lá no céu eu já sei, as ruas vai ser de ouro, né? Lá nós não vamos precisar de andar com um carro velho dando tranco. Não vai ter esses problemas lá. O céu vai ser maravilhoso. Agora, e aqui? Será que nós não temos condições de viver uma vida boa aqui, se a gente obedecer a palavra do Senhor? Jesus falou aqui, ó, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aqui tem uma infinidade de exemplos que eu poderia dar aqui, só em relação a ouvir a palavra de Deus. Agora eu deixo uma pergunta nessa noite.
Aonde é que nós temos construído a nossa vida? Em cima de uma rocha ou em cima de um murundum de areia? No murundum de areia vai cair mesmo. A casa pode ir até bem por um certo ponto, por um certo tempo. Está me vindo à memória agora, o Fernando teve colocando um gesso na minha casa. E por sinal ficou muito bom, viu, Fernando? O trabalho lá ficou 10. E ele pegou uma paredinha lá, e falou: Marquinhos, essa parede não está entrando prego. Falei: põe bucha. Ele falou: mas a bucha também não está ficando. Por quê? Não tinha reboque na massa. Não tinha reboque. Aquele lugarzinho lá estava mal edificado. Então só tinha areia naquele lugarzinho. E o prego não para na areia, ele entorta mesmo. Parafuso, se ele entrar na areia, ele deita, não segura nada. Na areia não segura nada. A areia não segura. A areia só vai manter por um tempo. Nós podemos até teimar e construir uma casa sobre a areia. Nós podemos maquiar essa casa. Nós podemos pintar. Nós podemos fingir que a casa está bonita. Nós podemos demonstrar uma certa alegria. Mas posso dizer uma coisa? A hora que o vento soprar, a hora que as dificuldades chegar, a hora que a água bater, Jesus disse: grande vai ser a queda. Às vezes você construiu a tua casa há muito tempo. Muito tempo você vem construindo a sua casa. A casa aqui é o sentido de vida. É a nossa vida cotidiana. A nossa vida é uma construção. Sabe, é a gente não usar da mentira para levar vantagens. Sabe, é a gente não usar certos artifícios para ter vantagem sobre as pessoas, sobre o nosso cônjuge, sobre o nosso trabalho, querer enganar no trabalho onde a gente trabalha, e são tantas coisas. Então no decorrer da nossa vida nós vamos construindo a nossa casa. Agora não é bacana quando a gente constrói e a gente começa bem? Começo da minha construção, como é que eu vou fazer o início da minha construção? O início da minha construção vai ser firmado na palavra de Deus, porque essa rocha, eu sei que vai vir vendaval, eu sei que vai vir fogo, vai vir água, a casa pode até queimar, a água pode bater, o vento pode soprar, mas a casa vai ficar de pé, porque essa casa, ela é firmada na palavra de Deus. Aonde você tem construído a sua casa? A sua casa está sendo construída em cima do murundum de areia ou em cima de uma rocha? Pense, reflita sobre como está a construção da sua casa. Meu amigo, se tiver sobre a areia, a notícia não é boa, porque a hora que vir os ventos, vinha água forte, vai ser grande a queda e há sofrimento, porque aí você precisa começar tudo de novo. Mas, nessa noite, você que está me ouvindo, fala: olha, Marquinhos, eu acho que a minha casa está sobre a areia. Não, eu acho que está sobre a rocha. Meu irmão, leve a sua casa para cima da rocha. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque obedecer a palavra de Deus às vezes não é muito fácil, não. Mas eu estava dizendo até para a Liliane aqui, antes da gente começar a nossa live, Deus não nos desampara. Deus sempre está com as suas mãos estendidas para aqueles que o temem, para aqueles que o reconhecem como o Senhor de sua vida. O Senhor sempre terá um socorro para as nossas vidas. O Senhor, pode vir a tempestade que vier, mas se a sua vida estiver firmado na palavra, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Que a palavra de Deus possa estar no seu coração e que você possa ser um ouvinte das pessoas que te amam, das pessoas que estão perto de você, das pessoas que têm uma boa palavra para te dar. Ouça, principalmente cônjuges, ouça um ou outro. Às vezes
essa é a pessoa que vai te livrar do buraco. Essa é a pessoa que vai te livrar do murundum de areia. Porque essa é a pessoa que te suporta. Essa é a pessoa que te ama. Então é melhor você ouvir quem te ama, quem te quer bem, do que você dar ouvido a palavras jogadas ao vento, a palavras que muitas vezes só quer te elogiar, a palavras que muitas vezes só estão te dando para ficar bem com você, mas na verdade elas querem ver a sua casa derribada mesmo. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e que nós possamos atentar para o que Jesus disse. Todas as coisas, às vezes tem muitas coisas boas, mas mais felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratiquem. Que possamos todos os dias, enquanto vivermos, praticarmos a palavra de Deus e termos uma vida abençoada por Ele. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Eu gostaria de fazer uma oração, Fernando. Mas antes eu gostaria de passar um recado que o pastor Gessélio pediu para estar passando. Se eu esquecer de algum detalhe, você me chama a atenção aí, Fernando. Domingo, próximo domingo agora, será realizado o culto de Santa Ceia. Das 5 às 6 da tarde, haverá uma live. Tá? Então o pastor Gessélio vai ter uma live aqui na igreja, das 5 às 6. Depois, das 6 às 9, vocês podem estar vindo à igreja de forma intercalada, porque não vai vir todos de uma vez. É por isso que já há um tempo, há um espaço grande. Porque vocês vão chegar, entrar aqui na igreja, tomar o cálice, comer o pão, e já vai sair por uma porta do fundo aqui, e assim vocês vão participando da ceia. Participe da live. Ouça a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Porque essa palavra já foi ministrada no coração. Não sei se é o pastor Gessélio que estará aqui ministrando, mas já foi ministrada no seu coração. E vai ser para alimento das nossas vidas, alimento das nossas almas. Então, além de você vir participar aqui, ouça, assista a live também, porque assim você vai estar participando da palavra, ouvindo a palavra, que será um alimento para a sua vida. E depois você vai vir aqui num ato de comunhão com Cristo, trazendo à memória aquilo que Cristo fez pela sua vida e pelas nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Eu gostaria de estar fazendo uma oração e já encerrando essa live. Pai Celestial, te dou graças, Senhor, porque o Senhor deu a sua instrução à humanidade. E a instrução, Senhor, não poderia ser mais perfeita do que essa. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque se ouvirmos, Pai, e não praticarmos, seremos apenas ouvintes. E sendo ouvintes, Pai, nós não podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai Celestial, queremos viver uma vida tranquila, Senhor, aqui. Mas o Senhor também disse que no mundo tereis aflições. Então nós vamos enfrentar as aflições. Mas, Senhor, é muito melhor enfrentar as aflições obedecendo a sua palavra, Pai. Porque a sua palavra, ela nos promete, Senhor Jesus, a sua palavra, ela é fiel. A sua palavra nos dá a promessa que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Pai Celestial, abençoa todos que estão assistindo essa live. Abençoa as famílias, Pai. Senhor Jesus, que as palavras boas, meu Deus, possam ser ouvidas, possam ser dado atenção, Senhor, porque palavras boas, elas transformam a nossa vida, elas fazem com que a gente
leve uma vida mais tranquila, Pai. Que possamos estar atentos, Senhor Jesus, quando alguém está nos trazendo uma palavra de edificação, uma palavra que vai sustentar as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter um coração, Senhor Jesus, contrito, que nós possamos ter um coração aberto, Senhor Jesus, para ser bons ouvintes, Senhor. E que a sua palavra, meu Deus, nós possamos dizer como Jeremias, que ao comer a sua palavra, que ao alimentarmos da sua palavra, nós possamos sentir gozo, alegria em nossos corações. As pessoas que têm pedido orações, ó Pai Celestial, esteja visitando, Senhor, nos quartos dos hospitais, ó Pai. Ó Espírito Santo, eu sei que são inúmeros pedidos sobre a face da terra. Oh Deus querido, mas nós também temos suplicado para que o Senhor aplaque esse mal da terra, Senhor. Oh Deus querido, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor não perdeu o controle nem um minuto sequer. Mas Senhor, tenha misericórdia da humanidade, ó Pai Celestial. Tenha misericórdia das igrejas, ó Pai. Tenha misericórdia das nações, ó Pai Celestial. Nós te suplicamos como servos de Deus, fica conosco hoje e sempre, é o que nós te pedimos no teu nome. Amém, Jesus. Deus vos abençoe, até uma próxima, se Deus quiser.